Oi, meus amores, tudo bem? Hoje temos mais uma aula aqui no canal, né? Então, para isso, nós vamos precisar novamente que a tia diga aquelas dicas, porque tem pessoas que ainda assistem deitados. Então, vamos lá para as nossas dicas. Primeiro, sempre no lugar calmo, sentadinhos, com o livro, com o caderno de vocês, que vocês vão precisar hoje. O livro hoje é matemática. Peguem a borracha, peguem o lápis, pegue apontador, deixe tudo próximo de vocês, no ambiente que esteja em silêncio, tá certo? Vamos lá? Livro de matemática, centenas exatas é o conteúdo da página 97 do livro de matemática, tá bom? Aí temos aí, tia, a senhora explicou pra gente o que é unidade? Expliquei, né? Ainda bem que vocês se lembram. Unidade é quando nós temos só um elemento, um objeto, né? Então, ele é uma unidade. Para formar uma dezena, nós precisamos de quantas unidades? Tia já explicou, né? Isso, 10 unidades. Então, eu tenho uma unidade. Para formar uma dezena, eu preciso de 10 unidades. Para eu formar uma centena, eu preciso de quantas unidades? A tia deixou até em branco, é para vocês para vocês pensarem um pouco, né? Então, se para formar uma dezena eu preciso de 10 unidades, então para formar uma centena, que é 100, eu preciso de 100 unidades. Então, para formar uma centena, eu preciso de 100 unidades. 100 unidades, vixe, é muito, né, Tito? Então, eu preciso de 100 unidades. Quantas dezenas eu preciso para chegar em 100? Eita, que é muito. Eita, eu preciso de 10, 100, né? Vamos lá. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Vixe, ainda tem uns 50. Então, não tem uns 100. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. 90 mais 10, 100. Então, eu preciso de 10 dezenas para formar uma centena. Eita! Eu vou precisar de quê? 10 dezenas para formar uma centena. Uma centena tem quantas dezenas? 10. Então, uma centena tem quantas unidades? 100. A quantidade toda equivale à unidade, tá certo? Então, 100, se eu estou dizendo que uma centena é 100, eu tenho, então, 100 unidades. Se eu estou dizendo que uma centena tem 100 unidades, ela também tem quantas dezenas? 10 dezenas. Então, uma centena tem 100 unidades e 10 dezenas, tá certo? Para formar uma centena, eu tenho que ter 100 unidades, que equivale a 10 dezenas, tá certo? Aqui, ó, tem um exemplo para vocês, tá bom? Olha, como a tia já explicou agora, unidade. Sempre a unidade vai ser o último algarismo, né? Nunca é o primeiro, é sempre o último algarismo, é a unidade. A dezena fica onde? Na coluna do meio, né? Na ordem do meio. E a centena fica na terceira ordem. Então, ó, de trás para frente, prestem atenção aí. A unidade vai ser o algarismo, o último algarismo. A do meio vai ser qual? A dezena. Então, a centena fica sendo o quê? A primeira, né? Então, aí, ó, pela ordem. Unidade, dezena e centena de trás para frente. Unidade, dezena, centena de trás para frente.
Se fosse assim, seria terceira, mas a centena a gente conta como? De frente para trás, né? Então, sempre a unidade vai ficar de trás para frente e a centena de frente para trás, tá bom? Então, uma centena tem 10 dezenas, como a tia explicou para vocês, e 100 unidades, tá certo? 100 unidades. Uma unidade, que é só para relembrar, né? Uma unidade equivale a um algarismo, né? Então, para formar dezena, a gente precisa de quê? Da unidade. Para formar centena, nós precisamos de quê? Da dezena. Então, unidade, dezena, aquele quadradinho de material dourado, ele tem 10 unidades. Se vocês contarem, ele tem 10 unidades nele, né? Então, 10 unidades equivale a uma dezena. Uma dezena é 10. Então, uma unidade é 1, uma dezena é 10. E uma centena? Uma centena é 100. Uma centena é 100. Então, uma centena é 100, equivale a 100 unidades e 10 dezenas. Então, eu para formar uma centena preciso de quê? Isso, 100 unidades e o que mais? 10 dezenas. Então, eu formo uma centena com 10 unidades ou com 10 dezenas e com 100 unidades, tá certo? Ok? Eu tenho aqui, ó, os números que representam a unidade, né? E o último aí, a tia colocou uma dezena para vocês, só para vocês terem a noção, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elas são as unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 representam a unidade. São unidades, né? Para eu formar o 10, eu preciso ter 10 unidades. Mas o 10 já passa a ser da casa das dezenas. A tia só colocou aí para mostrar que o 10, ele representa 10 unidades, tá bom? Mas vamos lá. As dezenas. As dezenas têm a representação dos números, né? Então, eu tenho o quê? Dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Essas são as dezenas. O 100 já passa a ser uma centena, tá? O 100 só tá aí para tia mostrar para vocês que para formar o 100 eu preciso de quantas dezenas? De 10, né? Então a tia só deixou aí para mostrar, porque podia ter tirado. Mas eu deixei para vocês verem que para chegar no 100 eu preciso ter todas essas dezenas aí. Que é o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80 e o 90. Agora vamos lá saber como é que ficou lá na centena, né? Então, para eu formar uma centena, eu preciso de 10 dezenas, né? Então, aqui a tia deixou o quê? Só as centenas, para vocês terem a noção aqui. Ó, 100. 100 é uma centena. 200. 200 é duas centenas. 300. 300 são 3 centenas. 400. 400 são 4 centenas. 500. 500 são 5 centenas. 600. 600 são 6 centenas. 700. 700 são 7 centenas. 800. 800 são 8 centenas. 900.
900 são 9 centenas. Aí a tia já explicou do 100, mas se eu fosse 200, quantas unidades tem 200? Lembra que a tia falou que a unidade representa o número todo, né? 200 são 200 unidades. Então, 200, quantas dezenas tem 200? 20. É só deixar o 2 e o 0. Aí fica o 20. A gente apaga somente o 0 que representa a unidade. Aí a gente descobre quantas, né, dezenas tem. É só mesmo nós riscarmos, tirarmos ou apagarmos o 0 que representa a unidade. Quando nós colocarmos o dedinho em cima do 0 que representa a unidade, só vai ficar a quantidade correta das dezenas que tem no número, certo? Como? 200. Se eu apagar o 0 que representa a unidade, vai ficar 20. Então, 20 representa quantas dezenas nós temos no número 200. Tá certo? Tá certo assim? Se vocês não entenderam, revejam o vídeo, tá bom? O horário que vocês quiserem, podem rever os vídeos. Assim como o 100, tem o 200, tem o 300, que também é do mesmo jeito. Quantas unidades tem no número 300? É o número todo, né? Então, 300 unidades. Quantas dezenas tem no número 300? É só apagar o 0 que representa a unidade. Fica quanto? Isso, 30 dezenas. Então, no número 300 tem 30, isso, 30 dezenas. Com 400, tia, do mesmo jeito? Do mesmo jeito, certo assim? 400. Tem o que 400? Quantas unidades? 400. Aí, quantas dezenas? Eu vou apagar o zerinho, ó. Vou ficar com quantos? 40. Então, eu tenho 40 dezenas dentro do número 400, tá certo? 500. Quantas unidades tem 500? 500. Quantas dezenas tem? 50 dezenas. 600. Quantas unidades tem 600? 600, né? Quantas dezenas tem 600? 60, né? 700. Tem quanto, tia? Quantas unidades tem? 700. Quantas dezenas? 70. 800. Quantas unidades tem 800? 800 unidades, né? E dezenas? 80 dezenas. 900. Eita, que número grande. 900 tem 900 unidades e 90 dezenas. Então, eles fazem parte da centena. Tia, por que não colocou o 1000? Porque já não faz parte da centena. O 1000, ele já faz parte do milhar, que nós vamos aprender mais pra frente, tá certo? Se Deus quiser, já em sala de aula. Então, vamos aqui. Esse exercício a tia já respondeu. Tava fácil, eu resolvi responder. Quantas unidades tem uma centena? Tem 100 unidades. Quais são os números que representam as centenas, né? A centena aí. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Agora, quantas dezenas tem em uma centena? 10, né? Então, aqui, ó, se vocês precisarem rever a aula quantas vezes vocês quiserem, todo dia tem conteúdo novo no canal, é www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo para todos vocês, se cuidem, se precisar sair, usem máscara, se cuidem, se protejam, tá? Beijo imenso. Tchau, saudades!